dias. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro ponto de inspiração para este nosso primeiro dia de preparação, com esta novena para a solenidade de Nossa Senhora, é nós meditarmos um bocadinho em relação àquilo que foi a vida desses santos mártires, canonizados, ou se não beatificados primeiramente pelo Papa João Paulo II, no ano de 2000, e depois canonizados no ano de 2017. Considerados como os protomártires da Igreja no Brasil, esses homens, eles firmaram o seu compromisso com Deus, por isso resistiram, através da fé, à pressão, podemos dizer assim, dos inimigos. Reza-se algumas histórias de que eles foram apanhados pelos calvinistas holandeses para que eles não cedessem ou não dessem continuidade ao cristianismo no Brasil, entrando então pelo Rio Grande do Norte. Outras histórias, outras vias de meditação, outras fontes, diz que eles foram apanhados, pelos próprios índios, foram traídos pelos próprios índios. E por isso que, quer queira, quer não, acolhendo esta mensagem de hoje, celebrando esses santos mártires, então, ao celebrarmos de vermelho, nos transmite esta segurança de que aquele que tem o coração centrado em Deus não vacila, leva a cabo o entusiasmo, senão o próprio batismo. Estamos no mês missionário, onde nós convergimos, mesmo que seja a nossa labuta do dia a dia, mesmo que sejam as nossas tristezas, as nossas decepções, mas para que nós possamos enfrentar todo esse tipo de coisas que quer nos tirar da paz e do amor do Senhor, e se for preciso, que derramemos também o nosso sangue. É a resistência no Espírito Santo, é a resistência
no amor de Deus. Por isso, Santo André, Santo Ambrósio e São Mateus e mais 27 mártires. Esses resistiram à investida do demônio e cederam à graça do Espírito Santo para que o nosso país fosse de fato regado com este sangue. E é por isso que hoje nós podemos celebrar com esta cor vermelha. No primeiro dia, como ponto de meditação ou de reflexão para esse primeiro dia da nossa novena. Até que ponto nós estamos ou somos resistentes naquilo que é a luz da expressão de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, que seja feito a tua vontade. Nossa Senhora que não se esquivou. Desde o início, quando o anjo esperava a sua resposta, até ao pé da cruz. Até, não é no cenáculo, à espera do Espírito Santo. Não desistiu, não esmoreceu, não entristeceu. Se fosse preciso também Maria derramar o seu sangue, com certeza. Talvez não foi um sangue escorrido da sua pele, do seu corpo, mas o sangue no silêncio da sua alma, do seu coração, por saber que o seu filho passava por tantos suplícios, mas com certa alegria, com certo regozijo, porque sabia que a salvação estava cada vez mais aproximando de nós. Através da primeira leitura de hoje, então São Paulo escrevendo aos Gálatas, e ele nos aconselha para que nós não envergonhemos do Evangelho, ou para que nós não deturpemos o Evangelho. Eu hoje de manhã fazia essa meditação. Como é difícil nós sermos ou tornarmos evangelhos ambulantes, que levemos a mensagem na coerência da própria fé ou do próprio Evangelho. Quantas vezes nós deturpamos, adulteramos este Evangelho? Porque embora nós dizemos que acreditamos e que temos fé e que asseguramos na própria ação do Espírito Santo, mas quantas vezes nós somos convergidos a fazerem coisas contrárias ao Evangelho? E São Paulo diz que diferente daquele que vos pregamos, que seja excomungado. Veja, só aumenta a nossa responsabilidade se nós de fato tivermos consciência de que nós não podemos deturpar, nós não podemos adulterar, nós não podemos fazer um evangelho conforme nós queremos, ou uma igreja conforme aquilo que me convém, mas tem que ser conveniente aquilo que é a ação do Espírito, no qual inspira esta mesma igreja, qual nós frequentamos, nós participamos, estamos inseridos. Digo que isso aumenta a nossa responsabilidade. Se alguém tiver a tendência de adulterar o Evangelho, ou de pregar outro Evangelho, que seja excomungado. Deus nos livre dessa expressão, que somos excomungados por nós deturparmos ou apresentarmos um Evangelho totalmente alterado às outras pessoas. Que nós então sejamos coerentes com a ação do Espírito Santo ou com este Evangelho, no qual Cristo nos impõe por nossa livre e espontânea vontade, mas na obediência, porque assim nós abraçamos a causa da nossa própria fé. Depois, através do Evangelho, alguém que pergunta ao Senhor: Mestre, querendo pôr Jesus em dificuldade, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus então lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós temos isso tão decorado, nós temos isso tão certo, mas por que nós muitas vezes não correspondemos com isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, senão inteligência, que não proveniente da condição humana, mas do próprio Espírito, que então entra na tua consciência, no teu coração, para que tu sejas sábio e para que tu com essa mesma sabedoria possa dar esse testemunho. E é o teu próximo como a ti mesmo, aquilo que sabemos. Deus nós não vemos, não estamos com Deus aqui diante de nós constantemente, mas pela fé nós expressamos ou sentimos a expressão de Deus no rosto de cada um. Por isso então que o evangelista diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque aquilo que eu não gostaria, que eu não quero fazer o outro, porque posso sentir na pele,
também que eu não permita fazer a mesma coisa com o outro. Aquilo que eu não quero que ninguém faça a mim, que eu também não permita que eu faça aos outros. Portanto, é viver intensamente o mistério do amor. E depois ele vai contar nesta parábola do homem que foi apanhado pelos salteadores. Então, Jerusalém, não é, e Jericó, duas cidades distantes, e que era uma passagem onde muitos peregrinos iam oferecer as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus holocaustos, suas orações em Jerusalém. Então era uma grande estrada, com muito movimento. Por isso os salteadores, os ladrões, ficavam ali de prontidão, porque levavam ouro, levavam dinheiro, levavam muita coisa. Então era um ponto para apanhar aqueles que iam para Jerusalém, em peregrinações. Iam muitos. E quando esse foi apanhado, não é, por os salteadores, passou um sacerdote. Muitos biblistas dizem que o sacerdote foi a Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, para rezar, para pôr o seu coração à apreciação de Deus e trazer um coração imaculado. Por isso então que na mesma condição de purificado, jamais eles poderiam tocar em feridas, jamais poderiam tocar em sangue. E é por isso então que o sacerdote passa e dá a volta, que é para não tocar naquele homem que está ali prestes a morrer, para não se tornar impuro. A mesma coisa era o levita. Então se tinha ido a Jerusalém para oferecer o sacrifício, para se banhar, para se purificar. Se ele então tocasse naquele homem que estava ali quase morto, à beira da estrada, ele ia ter que se purificar de novo, ia ter que voltar a Jerusalém. Portanto, deu voltas para não pôr as mãos naquele doente. Somente o samaritano. Somente o samaritano. E o samaritano era um povo totalmente excluído da religião. Ninguém gostava, nenhum judeu gostava de um samaritano ou dos samaritanos. Para todos os efeitos, um povo que não se converte, um povo que não abre o coração a Deus, um povo que não admite uma religião. Portanto, um povo totalmente distante da realidade divina, portanto, um povo excluído. Então, foi o samaritano, por isso que Jesus vai dizer, esse é que prestou com caridade. Foi este, então, que prestou socorro. Ainda outros biblistas dizem que quando ele cura as feridas, não é, passa o óleo, aquela coisa toda, põe no seu próprio animal e leva a pensão, então, concede 2 moedas, diz o Evangelho. Essas moedas, elas equivaliam 2 dias de trabalho intenso. Então era paga de 2 dias de trabalho, de qualquer um assalariado. E foram justamente 2 moedas, porque significa que durante esses 2 dias, o dono da pensão iria cuidar, ia receber uma paga por conta disso. Mas no 3º dia, já não precisava, porque o próprio samaritano viria socorrer aquele homem. O próprio viria socorrer aquele homem que foi assaltado e que foi todo, não é, machucado. Por isso, alguns biblistas dizem que a figura desse bom samaritano é o próprio Jesus, que no 3º dia voltou, sofreu, morreu e ressuscitou no 3º dia. Então, enquanto ele estava vivendo, era paga humana. Mas no 3º dia, descontou todos os nossos pecados. Prendeu os nossos pecados na cruz. Por isso que ele disse, no 3º dia voltaria, porque pagou por 2 dias. Então, que ele ressuscitaria no 3º dia, para que os nossos pecados ficassem cravados na cruz. Então, morreu para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos vida, e esta vida em abundância. Pedimos a intercessão do Senhor, a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, como a intercessão de Nossa Senhora, para que nós não desviemos das pessoas que têm as suas doenças, que têm as suas enfermidades, muito menos daqueles que têm enfermidade, falta de fé, ou aqueles irmãos que nós julgamos como protestantes, que são desviados do caminho do Senhor. Quantas vezes tendenciamos a fugir deles, porque nós não queremos conversa, não queremos contato com eles, mas no espírito da caridade, acolher com este bom samaritano. Se esse bom samaritano é Jesus, então que nós assumamos a condição de Jesus,
para sanarmos ou para curarmos qualquer tipo de enfermidade. Penso ser esta a inspiração neste primeiro domingo, dia da nossa novena, em preparação para a festa de Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a sua vontade, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Esses mártires, considerados como os proto-mártires, conforme nós celebramos hoje de vermelho, com as duas inspirações, o Espírito Santo como sinal do fogo, o sangue para defender a fé, a igreja cristã, católica, apostólica, e depois que nós sejamos, em qualquer eventualidade, em qualquer circunstância, em qualquer situação, bons samaritanos, não rejeitarmos o próximo e acolher como imagem e semelhança do Pai. Que assim seja. Amém. Amém.